paz a todos os irmãos e irmãs que estão presentes, os que estão em casa também. De alguém aqui já era. Que estão em casa também. E o desejo do nosso coração é que a palavra do Senhor fale aos nossos corações e atenda às necessidades e nos socorra. Tá? Hoje nós vamos falar de um assunto muito conhecido na Bíblia, porém, na minha percepção, pouco falado. E pouco falado, isso também é a minha opinião, é pouco falar desse assunto que nós vamos falar hoje, porque é um assunto que requer prática. Não dá para mentir com esse assunto. Então, se a pessoa se começarmos a tocar nesse tema da Bíblia, a gente vai ter que mudar a nossa vida. Ou então a gente vai deixar até transparecer a hipocrisia no nosso coração. Oh, mas que assunto é esse, né? Esse é um assunto assim, muito... Vou falar sobre oração hoje, irmãos. Sobre oração nós vamos falar. E Deus tem me incomodado nesse tema, até porque eu preciso aprender a orar, né? E não só por isso, mas... parece que o Senhor tem me incomodado a esmiuçar a palavra dele com relação a isso. Hoje nós não vamos esgotar o assunto, com certeza, vamos fazer uma breve introdução da introdução ao assunto, né? E se realmente eu perceber que esse sentimento está no meu coração, o sentimento do Senhor, eu vou ter que continuar a estar falando sobre isso, e às vezes que o Senhor não me der a oportunidade de estar falando, é sobre isso que eu vou estar falando. E com certeza, e a minha esperança, e eu espero que seja dos irmãos, é que a minha vida de oração mude um pouco mais. Eu não estou contente com a minha vida de oração, não sei os irmãos. Eu reconheço aqui diante dos irmãos que eu tenho uma vida de oração medíocre, e eu não quero morrer assim. Estou sendo muito honesto com os irmãos aqui, né? E aqui hoje não vamos falar sobre tempo, não. Deus vai nos dirigir, mas o objetivo é que a nossa vida de oração mude, tá? E eu espero que daqui uns 10 anos eu esteja orando mais e fale assim, irmão, mas a minha vida de oração está medíocre ainda. Amém? Porque também não pode deixar o orgulho entrar no coração, né? Irmãos, hoje eu estou com a minha esposa, porque alguns irmãos, né, sabem, eu vou ser avô, né? Eu vou ser avô, e a minha filha, ela alugou o apartamento e a minha esposa foi ajudá-la ontem para limpar, né, fazer os acertos lá junto com o esposo dela. E aí hoje ela não aguentou levantar, já estava com um pouquinho de dor nas costas, e aí complicou mais, né? Mas graças a Deus tudo bem, tudo se acertou. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias então, vamos ler para começar 2 textos. Lucas capítulo 11, versículo 1. Lucas capítulo 11, versículo 1, que diz assim: em certa ocasião Jesus estava orando. Eu não sei se, olhando assim, já sei que Jesus precisava orar, né? Mas ele orava, porque na sua humanidade, além de ele dar o exemplo, ele tinha a necessidade de orar. Certa ocasião Jesus estava orando em um determinado lugar. Quando concluiu, um dos seus discípulos lhe solicitou: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou os discípulos dele. Não sei se você tivesse a oportunidade de pedir alguma coisa para Jesus, o que na época lá que vamos pensar na época que ele estava aqui no seu ministério terreno, o que você pediria, mas eu creio que esse discípulo fez um pedido sábio ao Senhor. Agora vamos lá em Mateus capítulo 6, do versículo 5 até o versículo 8, que é uma parte esse texto faz parte do Sermão do Monte, que Jesus deu no Sermão do Monte, e o Sermão do Monte começa lá no capítulo 5 de Mateus, e termina no capítulo 7, versículo 29 de Mateus. E essas instruções do Senhor a respeito da oração estão inclusas dentro do Sermão do Monte. Tá? O Sermão do Monte não são apenas as bem-aventuranças,
mas é as bem-aventuranças, mas todos aqueles ensinos que o Senhor deu sobre como orar, sermos sal da terra, etc. e tal, que vai até o capítulo 7, versículo 34 de Mateus. Então, leiamos o texto. E essa aqui é uma introdução a algumas preliminares que Jesus falou com respeito de como orar como convém. Então, Mateus 6, de 5 a 8, diz assim: quando orardes, não sejam como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará plenamente. E quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar, serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo do que tendes necessidade, antes mesmo que lhe o peçais. Amém, irmãos? Vamos orar novamente? Pai, nós te damos graças pela leitura da tua palavra, e nós te pedimos, ó Pai, que o teu Espírito Santo trabalhe os nossos corações, ó Pai, não só apenas na exposição, mas também na recepção da tua palavra. Que a sua palavra nos transforme, que ela nos quebrante, ó Pai, que ela nos ensine, que ela nos corrija e que ela nos console, pois é em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Então, irmãos, como eu disse, eu não tenho a pretensão de esgotar o assunto hoje, até porque eu vou fazer uma introdução à oração, mas eu gostaria de destacar essa ordenança de Jesus, que para mim é uma das mais difíceis de se cumprir, de se obedecer. Eu sei que é difícil a gente perdoar uma pessoa. Jesus fala: perdoa o seu inimigo, perdoa aquela pessoa que te fez mal. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil quando ele manda amar uma pessoa que não te ama, e ele manda você amar um inimigo, uma pessoa que só te faz mal e tal, perdoar uma pessoa que te fez uma coisa muito difícil, ou andar em santidade, muitas ordenanças na Bíblia a gente percebe que exige muito de nós. Mas eu creio que essa ordenança da oração, irmãos, está entre aquelas que realmente nós precisamos, que nós temos que nos render e admitir, né? Que muitas vezes nós estamos andando totalmente contrário àquilo que o Senhor tem nos ordenado. A oração é uma ordem, ela é um dever do cristão, e nós não devemos levar esse assunto de forma leviana, de forma irresponsável, como se fosse uma opção, como fosse uma coisa, quando der eu faço, quando der eu encaixo no meu tempo. Não, irmãos, é uma necessidade, é um dever nosso, e é exatamente aí que nós vamos tentar trabalhar. E por isso Jesus deu algumas instruções preliminares, antes mesmo de ele ensinar a oração do Pai Nosso, que nós não vamos entrar nesse assunto hoje, mas antes de ensinar aquele discípulo, ou aqueles discípulos que pediram para que o Senhor os ensinasse a orar, ele falou: antes de você começar a orar, você tem que tomar esses cuidados. Antes de você começar a orar, você precisa corrigir algumas coisas, para que você não faça uma oração que não tenha, que não atinja o objetivo correto, que é agradar a Deus, vamos dizer assim. Então, lá no versículo 5 de Mateus 6,5, o Senhor diz assim: e quando orardes. Então, o Senhor Jesus está partindo de um pressuposto que todos nós entendemos que a oração é importante. Ele está partindo desse pressuposto. Quando vocês orarem, ele não falou assim, quando você estiver disposto a orar, você deve orar assim.
Quando você achar necessário orar, quando você estiver numa situação muito difícil, muito complicada, muitas coisas acontecendo, e aí você pede para um orar, aí você faz vigília, você vai no monte, você faz um monte de coisa, levanta de madrugada, aí você deve orar. Não, ele falou assim, quando orardes, orar tem que ser a normalidade da nossa vida. Então ele falou, quando vocês... então esse quando orar, ele está partindo do pressuposto que a oração para mim e para você é o normal. É o normal da vida, o normal da nossa vida. Então aqui Jesus não está falando assim, olha, vocês devem começar a orar. Ele falou, vocês devem orar, vocês já oram, né? Orar, vocês já oram. Eu já sei que vocês oram, está tudo certinho. Mas eu quero corrigir a oração de vocês. Então eu estou partindo do pressuposto que vocês estão orando errado. Eu não estou partindo do pressuposto que vocês não oram. Não estão entendendo a diferença? Então, aí já começar a examinar nosso coração. Em qual estágio nós estamos? No estágio que a gente está orando errado ou no estágio que a gente precisa começar a orar ainda? E se começarmos a orar, precisamos, com certeza, fazer essa correção. Porque orar, irmãos, é uma necessidade, é um dever. É complicada essa palavra. Eu usava essa palavra há tempos atrás e usava ela com um certo medo, né? Porque fala, puxa, mas falar que orar é um dever, né? Parece que é uma coisa assim, uma obrigação, um peso, né? Mas vamos entender melhor essa palavra. Mas oração é um dever. É um dever. Lá em Lucas, capítulo 18, versículo 1, Jesus contou uma parábola daquela viúva, que estava procurando o juiz lá para resolver uma causa dela. E olha como Jesus inicia a parábola. Então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos com a intenção de adverti-los quanto ao, na minha tradução está, dever de orar continuamente e jamais desanimar. Em algumas versões, talvez seja, ele usa advertiu quanto à necessidade de orar, sempre, e nunca desanimar. Então, é um dever necessário, irmãos. É um dever, nós temos que ter claro na nossa mente. Por que nós temos? Porque a gente acha que a oração é um sentimento que vai vir para você e você vai ter todo o prazer do mundo, ou toda a vontade do mundo, de estar orando, porque Deus vai te dar tipo esse dom da oração. E oração não é dom, hein? Oração não é dom. Oração é uma ordenança que nós temos que obedecer. Porque se eu tiver... a mesma coisa que falar assim, eu não perdoo a pessoa porque eu não tenho dom. Eu não ando em pureza na minha vida porque eu não tenho dom. Eu não sou fiel à minha esposa, eu não sou fiel ao meu marido, eu maltrato a minha família porque eu não tenho o dom de... Não, isso é um dever, você tem que fazer. E se você não tem esse desejo no seu coração, nós temos que buscar em Deus ter. Então aqui Jesus falou, olha, e contou-lhes uma palavra sobre o dever de orar. Por isso aqueles discípulos pediram para Jesus ensinar. Eles tinham claro, eu preciso aprender isso aí. Eu preciso aprender isso aí, não vai cair do céu pronto para mim. Eu preciso aprender, eu preciso praticar isso. Eu preciso correr atrás disso. Por quê? Porque eles perceberam que aquilo era uma necessidade para eles. Eles falaram, eu não posso viver sem isso. Eles não podiam pedir muita coisa para Jesus. Jesus, resolve meus problemas financeiros. Jesus, me resolve isso. A minha sogra, meu sogro. Podia pedir muita coisa para Jesus naquele dia, mas eles pediram o quê? Aprenderam, porque eles sabiam que aquilo era uma necessidade. Eles tinham claro no coração deles, eu preciso aprender esse mistério, esse segredo, para que a minha vida deslanche, para que eu seja bem sucedido na minha vida espiritual. Então aqui a Bíblia está falando que, e contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, nunca esmorecer ou nunca desanimar, como estava naquela versão. Comer é uma necessidade, né, irmãos? Comer, dormir, é uma necessidade, né? E você faz isso espontaneamente. No finalzinho do Natal aí, no finalzinho do Natal não, no Natal, entre o Natal e entre o Natal e uns 10, 15 dias de janeiro, eu tive um problema de saúde. Não vou entrar muito em detalhes com os irmãos, alguns irmãos sabem, mas eu tive um problema, eu não fiquei bem, não estava bem. Não é por isso que eu estou, acho que é por isso que ele está meio diferente hoje, né? Mas talvez. Mexeu um pouquinho comigo também. Mas eu não estava bem, não estava bem mesmo, irmãos. Uns problemas emocionais, tal. O médico até suspeitou que podia ser uma depressão, né? Tenho liberdade de falar com os irmãos. Estava muito triste, irmão. Chegou o final do Natal assim, veio uma tristeza no meu coração, um negócio, eu trabalhando e aquela coisa.
Aí deitava na cama, levantava sem vontade. Falei, será que é Covid? Será que é algum sintoma da Covid que eu não sei e tal? Fiquei uns 2, 3 dias assim, trabalhando assim. O pessoal não sei, Nelson, como é que tá? Tá tudo bem e tal? Pá. Falei, não, tá tudo tranquilo, tal. Não estava entendendo. E dias passando, e aquela tristeza, aquela angústia, aquela coisa no coração, a ponto de eu chegar para o meu patrão, meu chefe, falou, Edu, ele chama Eduardo, eu falei, Edu, eu vou precisar ir no médico, eu não estou legal. O que você está sentindo? Eu não estou meio triste, estou meio abatido, esquisito, uma angústia no coração. Não, vai lá. Falei, eu não sei se é Covid, não sei o que é, né? Tal. Fui no médico, o médico passou uma vez, não, você está bem, a minha pressão normalmente, eu estou gastando muito tempo nisso aí, mas a minha pressão, irmãos, normalmente era 16, 17 e tal, assim, eu tomo remédio para isso aí e tal. E aí nesse dia eu fui medir a pressão 12/8. Falei, não, brincadeira, né? A pressão boa, fiz todos os exames, tudo certinho. Até eu fiquei preocupado, falei, não, minha pressão nunca vi, inclusive minha pressão agora parece que normalizou. Aí eu fui para casa e aquela tristeza, aquela coisa e tal. E nesse período eu perdi o apetite. Não conseguia comer nada. Via comida, a boca amarga, não conseguia comer, forçava. Café que eu gosto, não conseguia tomar, comia uma frutinha, e assim, emagreci um pouco, lá, acho que uns 4 quilos, lá, sei lá. E por que eu estou falando isso para os irmãos? Só que assim, quando eu perdi o apetite, eu falei, eu não posso ficar sem comer. Não posso. Aí ia dormir, não conseguia. Eu falei, não posso ficar sem comer, não posso ficar sem dormir. Eu tenho que dormir, eu tenho que comer, porque senão daqui a pouco esse negócio vai demorar quanto? E ia no médico, aí o médico falava, vai, eu procuro um psiquiatra, um psicólogo e tal. Procurei, tomei umas medicações, tal, sim. Hoje, graças a Deus, estou melhor, tá, irmão? Não, vamos contar o final da bênção, né? Estou bem, estou tranquilo, mas esse período estava mal. Mas eu fiquei preocupado, falei, não estou comendo, não estou conseguindo dormir. Dormia até que eu dormia demais, né? Dormia, acordava, trabalhava um pouquinho, porque eu estava trabalhando em casa, graças a Deus, né? Trabalhava em casa, fazia com muito sacrifício, até para ir comprar um pão na padaria, tudo era um sacrifício. Tudo era um sacrifício. Quem passou por esses períodos, por esse tipo de problema, sabe do que eu estou falando. Né? E tudo era um sacrifício, tudo era difícil. Mas eu ficava preocupado, eu não posso ficar sem comer. Tá? Então, aí, quando eu estava trabalhando o texto, eu falei assim, poxa, eu tinha que ter esse mesmo sentimento com relação à oração. Eu não posso ficar sem orar. Porque orar é uma necessidade. Tanto quanto o meu sono, tanto quanto o meu apetite. Eu dependo tanto da oração como eu dependo da comida. Essa deveria ser o nosso pensamento. Esse deveria ser a nossa maneira de lidar com essa situação. E muitas vezes não, a gente acha que a oração é uma opção. Não, dá para viver sem orar. Ah, não. Qual a diferença de orar e não orar? Qual a diferença de eu ir participar num culto de oração? Acho que não tem diferença nenhuma. E a gente vai tocando assim a vida. Vai tocando assim a vida. Até que Deus dá uma chacoalhada na gente e a gente vai, opa. Será que tanto faz como tanto fez? Então, irmãos, a gente tem que encarar a oração dessa maneira, como algo tão importante quanto você comer regularmente, ou dormir regularmente, ou qualquer outra atividade necessária ao corpo. E aqui também, ainda no versículo 5, irmãos, de Mateus, Jesus faz uma outra correção para que você não pratique na sua vida de oração. Lá no versículo 6, no capítulo 6, no versículo 5, ele fala assim, primeiro ele fala, quando orares, como nós já lemos, ele fala, e não sejais como os hipócritas. Não sejais como os hipócritas, pois apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com certeza, vos afirmo, eles já receberam o seu galardão. Essa palavra hipocrisia, irmãos, ela é uma palavra do grego, né? Alguns irmãos com certeza já ouviram essa explicação, mas só um reforço. É uma palavra que vem do grego, que era uma palavra usada para os atores gregos. Os atores gregos, eles representavam lá suas peças, né? E eles usavam máscaras, né? Eles tinham uma máscara em cada mão. Então, quando eles iam fazer
uma cena triste, eles colocavam a máscara triste e representavam aquela cena. Se era uma cena alegre, eles colocavam a máscara de alegre para representar aquela cena. Então, a palavra hipocrisia vem aí, porque a pessoa está fazendo uma representação. Às vezes a pessoa que estava representando podia estar triste naquele dia, mas ele estava fazendo uma comédia. Ele tinha que colocar a máscara da comédia e fazer todo mundo rir, mas ele mesmo estava triste. Ou, de repente, ele estava alegre e tinha que colocar uma máscara triste para representar aquela peça lá que ele estava fazendo. Então, a palavra hipocrisia significa você representar por máscara. Você expressar uma coisa, mas internamente é outra totalmente diferente. Então, Jesus falou, não sejam assim. Não sejam assim na hora que vocês estiverem orando. Não ore para impressionar as pessoas. E aqui Jesus está falando de uma oração em público. E a oração em público era uma prática ali entre os judeus, né? E normalmente eles oravam sentado e tal, eles ministravam sentado, mas o judeu, o fariseu, muitas vezes ficava em pé para fazer a sua oração, para mostrar para as pessoas a sua espiritualidade, para mostrar para as pessoas como que ele era temente ao Senhor. Mas, na verdade, a sua vida, o seu andar, o seu viver, denunciava que ele não era nada daquilo que ele estava falando. Então, Jesus falou, não seja assim. Não use a oração, não use esse recurso tão precioso para impressionar pessoas. Use esse recurso para se quebrantar diante de Deus. Jesus, com isso, não estava proibindo que as pessoas orassem em público. Não era isso que Jesus estava corrigindo. Não quero que vocês orem em público mais. Não orem em público, porque isso é vaidade, isso é presunção. Então, só ore de forma individual e secreta. Não é isso. Porque existia um grupo, apareceu um grupo na história, né? E que eles achavam que era errado orar assim, então eles faziam um culto, como nós fazemos, tinha pregação, exposição da palavra, mas a oração era feita na casa deles, cada um orava na sua casa, ninguém orava em público, porque eles achavam que Jesus estava proibindo. E, na verdade, Jesus não estava proibindo isso. Jesus estava proibindo o exibicionismo. Você fazer aquela oração para impressionar as pessoas, para demonstrar uma falsa piedade, uma falsa espiritualidade para as pessoas. Era isso que Jesus estava corrigindo. Isso era muito comum entre os fariseus e às vezes pode ser comum entre nós, irmãos. Isso pode ser comum entre nós. E como que a gente corrige esse exibicionismo no nosso coração? É quando a gente entende o objetivo da oração, que é trabalhar o nosso coração, que é quebrar as nossas vidas, que é nos aproximar do Senhor e mostrar, para que nós fiquemos, quanto mais próximos do Senhor, mais cônscios da nossa natureza pecaminosa e como nós dependemos dEle. Esse é o objetivo da oração. É levar você a entender como eu preciso de Deus. Como que sem Deus eu não sou nada. E lá no versículo 6, irmãos, diz assim, né? Desculpa, no 6. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto e após ter fechado a porta, orarás ao teu pai, que está em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Uma vez eu estava ouvindo um programa de rádio e uma irmã ligou lá para a emissora, quando dava para ouvir programa evangélico, né? Ainda dava para ouvir algumas coisas. Aí ela ligou lá para o rádio, lá para a emissora e fez uma pergunta lá para o âncora lá do programa. Irmãos, como eu posso ter certeza que Deus ouviu minha oração? Aí o âncora respondeu para ela, era um programa de perguntas e respostas, né? Ele falou, irmã, é o seguinte, você entra no seu quarto, fecha a sua porta. Aí eu falei, opa, está indo bem, né? Está legal, né? Entra no seu quarto, fecha a sua porta, ora ao Senhor teu Deus. E se você sentir paz no seu coração, é porque Deus ouviu a sua oração. Eu falei, aí complicou. Porque nem sempre você vai orar, mas vai sentir paz no seu coração. Muitas vezes você vai orar e não vai sentir nada. Você vai sentir que Deus não está nem te ouvindo. E nem por isso você vai ter que deixar. E nem por isso você vai achar que Deus não está ouvindo. Por quê? Porque a sua palavra diz que Deus ouve a oração. Que Deus não rejeita a oração. Que Deus ele não dá as costas para o aflito. Como está lá no Salmo 22. Ele não dá as costas para o aflito. Na sua aflição.
Então, ainda que o seu sentimento esteja dizendo totalmente ao contrário, não significa que Deus esteja ouvindo. É lógico que o irmão fez aquilo que ele orientou da forma como ele alcançou. Eu não estou criticando a sua resposta. O alcance era aquele e tal, mas na hora que ele falou, mas nem sempre a gente sente assim. Se a pessoa não sentir, ele vai sair frustrado do quarto. Deus não me ouviu. E não é isso. Deus está sempre te ouvindo, independente do seu sentimento, independente da sua dor. E essa questão também do entrar no quarto, irmãos, é uma das formas de orar, porque também a gente tem que tomar cuidado com isso. Então a gente acha, não, a única forma de oração é essa, é quando eu estou em secreto com Deus, quando eu estou no quarto, aí Deus está me ouvindo. E esse orar no quarto, em secreto, de porta fechada, tem que ser em um determinado horário do dia. Então, as pessoas que acham que em determinados horários do dia, Deus ouve mais do que em outros. Tudo isso na nossa cabeça. Então, é tudo isso que Jesus está instruindo. Não, se orar de madrugada, né, pastor? A fila é menor. De madrugada, a fila é menor, né? Você conhece a frase, né? Conhece, né? Aí, se orar de madrugada, a fila é menor. Que aí não tem ninguém orando, está todo mundo preguiçoso, está tudo dormindo, mas eu estou aqui nos pés do Senhor. Então, se eu orar desse horário é melhor, se eu orar desse... Então, a gente começa a estabelecer padrões que a Bíblia não estabelece. Ele falou, entra no seu quarto. De repente, se você tem facilidade de orar à tarde, irmão, você tem um tempinho, que é importante nós termos um tempo a sós com Deus. Isso é importante. Tanto é que quando os discípulos do capítulo 11 de Lucas foram procurar Jesus estava orando em um lugar. Então, ele tinha um tempo dele a sós com Deus, e não só nesse momento, como em outros mais. Então, era uma prática de Jesus. Então, a gente tem que ter esse hábito, é um hábito, vai ter que criar esse costume. Nós vamos ter que ter um tempo. Não, Senhor, de madrugada para mim é difícil, porque eu trabalho à noite, a gente trabalha à noite, eu tenho uma dificuldade para levantar, mas eu tenho um horário à tarde que para mim é bom, eu tenho um horário à noite, e tem um horário para você estar a sós com Deus. Isso é muito importante. Mas isso não significa que essa oração que você tem no seu quarto fechado é mais importante, irmãos, do que aquela oração que você faz no trânsito, aquela oração que você faz ali no trabalho, aquela oração que você faz quando você está fazendo suas caminhadas, aqueles que fazem caminhada. É a mesma coisa, o valor é o mesmo. É essa coisa que às vezes você está no ônibus, você tem pega 3 ônibus, quase 2 horas de ônibus. Irmão, olha que tempo bom para você orar. Às vezes você vai sentado, você pega o ônibus, eu já fiz isso, eu estou falando que eu já fiz isso, né? Pega o ônibus num ponto final e desce no outro ponto final para trabalhar. Na época eu pegava ônibus para trabalhar, tinha alguns ônibus que eu tinha que pegar de ponto a ponto. E aí eu ia sentado a viagem inteira, nem ia em pé. Tempo bom para orar. Lembrar dos irmãos, criar esse hábito no coração e entender, é importante. Deus está vendo. Às vezes você está no trânsito, em vez de ficar reclamando, xingando, né? Ora. Às vezes você está na fila, às vezes você está aguardando uma consulta. Vou contar a história para os irmãos. Tinha um irmão que ele estava dando testemunho dele, ele falou assim: irmãos, eu ia passar numa consulta médica e eu ia chegar 20 minutos antes do médico atender. Tipo, o médico ia atender meio-dia, eu ia chegar lá 20 para meio-dia. Então, eu ia ficar 20 minutos esperando o médico. Isso se não passasse alguém na minha frente, eu esperasse mais. Eu falei, poxa, Senhor, o que eu vou ficar fazendo lá naquele consultório, 20 minutos, esperando o médico? Eu pensei comigo, levo um livro e vou ler um livro, né? Mas só que o chamado dele era diferente. Ele falou, já sei o que eu vou fazer. Eu vou colocar um monte de folheto no meu bolso e vou distribuir para as pessoas que estiverem lá, porque normalmente tem gente lá, eu vou dar os folhetos lá, evangelístico para as pessoas. E vou sentar. Ele contando para a gente. Né? E se alguém perguntar o que é isso, aí pronto, aí eu saio pregando. Você percebe? Então, há pessoas que aproveitam as oportunidades. Quer dizer, o coração dele era isso, e quando ele distribuiu, alguém perguntou mesmo. Falou, mas o que é isso aqui? Aí eu vou te explicar. E já explicava para onde, explicava para todo mundo, né? Mas muitas vezes a gente perde essas oportunidades. Você está numa fila de banco, quantas vezes eu fiquei reclamando, uma brincadeira, eu tenho que pegar essa. Ora, lê um livro, usa essas oportunidades. O Paulo falou, aproveitem todas as oportunidades, aproveite essa oportunidade para se relacionar com Deus, se aproximar de Deus. Abre o seu zap, aquele que tem os grupos, tantos pedidos de oração. Não despreze, irmão. Mas eu orei que 20 segundos. 20 segundos.
Deus ouve esses 20 segundos, se você está fazendo de coração. E eu vou provar para os irmãos que Deus ouve essas orações rápidas. Os irmãos lembram algum texto na Bíblia que Deus ouviu uma oração rápida, assim, ó? Oração que alguns irmãos, para desprezar, oração miojo. Pá, fez aquela oraçãozinha rápida e Deus ouviu? Será que Deus ouve mesmo? Alguém lembra? Se lembrar, pode falar, irmão. Não, Deus ouviu uma oração rápida de tal profeta, de tal pessoa na Bíblia. Alguém lembra? Pode falar, irmão, enquanto eu acho aqui. Ninguém lembrou? Vamos abrir lá, Neemias, capítulo 2, versículo 4. Vamos ver. Neemias era um homem de oração. Ele tinha o seu tempo secreto com Deus, com certeza, como tinha Daniel, mas ele fazia as suas oraçãozinhas miojo também. E Deus ouvia. Dá para achar aí, Luizinho? Neemias capítulo 2, versículo 4 diz assim: então o rei, os irmãos sabem que é Neemias, capítulo 2, versículo 4. Os irmãos sabem que Neemias, ele estava ali em Suzã, né? Que era a capital do império ali persa, e Jerusalém estava toda assolada, estava toda destruída. Ele era um judeu, mas ele nunca tinha ido em Jerusalém. A distância que ele estava de Jerusalém, de Suzã para Jerusalém, é mais ou menos 1.600 quilômetros. E a terra estava toda assolada e destruída. Toda assolada e destruída. E ele não conhecia a sua terra. Ele ficou sabendo disso por causa da informação dos seus irmãos. Aí ele perguntou, como é que está lá? Olha, a terra está assolada, as pessoas estão todas largadas, a pessoa passando na cidade. E aquilo tocou o coração de Neemias, ele começou a chorar. Então, ele tinha um bom cargo, ele era um oficial lá do império, mas ele falou, não, eu estou no lugar errado. Apesar de eu estar todo nesse conforto, eu quero ir ver meu povo, eu quero ir para o meu povo. Nem conhecia o povo, nunca tinha ido lá, em Jerusalém, mas ele tinha aquele amor no coração, por causa daquilo que, com certeza, os pais tinham plantado no coração deles, que um dia eles iam voltar para a terra. Aí Neemias começou a se entristecer por causa disso. Aí um dia o rei percebeu, por que ele estava tão triste, né? Aí é onde entra o versículo 4. Então, vamos ler o 3, para melhorar um pouquinho o entendimento. E justifiquei ao rei, que o rei viva para sempre. Como o meu rosto não estará triste, se a cidade em que está o sepulcro de meus pais está completamente destruída, que no caso seria Jerusalém, né? E suas portas consumidas pelo fogo, como que eu não posso estar triste? A minha cidade natal, a cidade dos meus pais está toda destruída. Eu tenho que estar triste, porque ele amava a cidade. Mas quando você está lá na Suíça e o Brasil todo detonado, e se você ama o pai, fala, poxa, meu pai está arrebentado, eu estou aqui no bem bom, tal, mas lá está ruim. É isso que ele estava sentindo. Então o rei me perguntou, o que estás desejando me pedir? Olha o que aconteceu, irmão, presta atenção. E nesse instante fiz uma rápida oração ao Deus dos céus. Não sei como é que está na versão de vocês, a minha está assim. Eu fiz uma rápida oração, uma oraçãozinha rápida, porque ele cria que Deus ouvia ele em qualquer momento, não só naqueles momentos, né, de longas orações ou no seu quarto, mas em orações rápidas Deus ouvia também. Nós temos que ter esse entendimento no nosso coração. Nós não podemos desprezar essa oraçãozinha do trânsito, da fila, no consultório, a hora que você está trabalhando, você vê uma situaçãozinha diferente, você pede a Deus, um reboliço estranho, pede a Deus. Creia assim, que, irmãos, que Deus está sempre nos ouvindo. Agora vamos falar de um assunto legal, ó. Um tópico bom aqui. Vamos abrir as Bíblias, irmão, lá em Mateus, capítulo 26, versículo 40. Eu comecei às 11 horas, então vou passar um pouquinho. Mateus, capítulo 26, versículo 40. Olha o que é que diz aqui, irmãos. É um texto também que traz um pouquinho de confusão para a gente, se nós não interpretarmos corretamente. Mateus 26, 40 diz assim, mas Jesus estava ali no Getsemane, naquele momento de sofrimento, quando ele orou até suar gotas de sangue, pediu para os discípulos ajudarem ele a orar, tal. Falou, olha, orem comigo, que a minha alma está angustiada até a morte. Aí os discípulos acabaram dormindo. Aí no 40, olha o que Jesus fala. Mas ao retornar à presença dos seus discípulos, os encontrou dormindo e questionou a Pedro. E então,
não podes vigiar comigo durante uma só hora? E o que eu quero destacar aqui é essa expressão de Jesus, uma só hora. Porque tem muitos irmãos, eu já vi livros escritos sobre isso, o tema do livro era assim, não podes orar comigo nem apenas uma só hora, mas pensando assim, hora no sentido de 60 minutos, né? Que esse autor, ele achava que o mínimo que um cristão tem que orar por dia é uma hora. Isso é o mínimo, isso é para o cristãozinho, converteu agora, novo convertido, uma hora. Né? Porque Jesus falou, nem uma hora vocês aguentaram, é o mínimo que eu estou exigindo de vocês, você orar uma hora por dia. Né? E eu, irmãos, tentei praticar isso por muito tempo, eu achava, não, está por aí mesmo. Né? Aí teve um outro livro, eu não posso falar o autor, que os irmãos com certeza conhecem, né? E eu acredito que, como faz muito tempo, eu sei que a pessoa mudou até de ideia. Né? Ele estava meio descontente com a vida dele de oração, a vida devocional dele, vamos dizer assim, né? De leitura da Bíblia, de oração. E ele falou assim, eu vou dar o dízimo do meu dia para Deus. Tudo bem, bonito, não tem problema. Então, 2 horas e 40 minutos eu vou oferecer a Deus todo dia entre oração e leitura da Bíblia. Está errado isso? Não estou dizendo que esteja errado. Se Deus falou isso com ele, ele conseguia fazer com alegria, amém. O problema é quando a gente quer padronizar isso. Todo mundo tem que fazer assim. E aqui o que Jesus falou, o que Jesus quis dizer com isso, vocês não conseguem orar comigo nem uma hora, quer dizer, nem nesse momento de tanta tristeza vocês conseguem orar comigo, nem nesse momento de tanta dor, né, a hora aqui assim, é o momento, significa momento. Nesse momento tão difícil para mim, vocês não conseguem vigiar comigo, vocês não conseguem me dar suporte, vamos dizer assim, porque eu estou num momento de muita dor. Então é nesse sentido que Jesus usou essa expressão uma hora. Mas então, tanto faz? Não é isso. A questão, irmãos, é que essa padronização pode nos trazer problemas. Porque às vezes a gente quer imitar coisas, padrões de pessoas que muitas vezes não é o padrão que Deus estabeleceu para você. Não foi o que Deus mandou você fazer. Tem pessoas que conseguem, tem homens, por exemplo, que conseguem levar 2 sacos de cimento e subir uma escada. Tem homens que conseguem um saco só, tem outro que precisa de ajuda para levar. Então, cada um tem a sua capacidade. Para uns, Deus dá 5 talentos, para outros, Deus dá 2, para outros, Deus dá 1. E o que está lá na palavra? Segundo a capacidade de cada um. Então, eu preciso ver qual é a minha capacidade. Eu preciso ver qual é o meu limite. Eu não posso entrar num negócio que eu acho que é bonito, que é legal, está dando certo para o irmão lá, então vai dar certo para mim. Por que eu falo isso? Porque eu sou cuidadoso. Porque eu tinha, infelizmente, esse problema. Eu li alguns livros, por exemplo, eu conversei já com o pastor bastante, né? Por exemplo, o livro do John Wesley. John Wesley ele era um metodista, era um homem muito metódico, metodista justamente porque ele era metódico, né? Muito certinho em tudo. E ele acordava 4 horas da manhã para orar, fazer exercício físico, ler a Bíblia, e parava 8 horas da manhã. Então, era 4 horas sagrado. Acontecesse o que acontecesse, era o sistema dele orar. Eu olhava aquilo e falava, não, mas para mim ser um homem de Deus mesmo, eu preciso fazer isso. Aí eu queria aplicar aquilo na minha vida. Aí eu via um Moody. Moody era um evangelista do século XIX. O que Moody fazia? Moody, uma vez ele convidou um homem para ir na casa dele, e esse homem foi na casa dele, e quando deu 6 horas da manhã, o Moody foi lá na porta do quarto desse irmão, né, que ajudava ele nas campanhas, bateu na porta do irmão, o irmão abriu a porta, 6 horas, 5:30 da manhã, ele falou, irmão, amém, qual o problema, né? Eu falei, não, eu queria convidar você para orar comigo, né? Aí falou, olhou no relógio, mas era Moody, né? Falar o quê? Não, vamos orar assim, né? Mas meio, né? Um sono, né? Aí, quando ele entrou no escritório de Moody, ele viu que Moody já estava lá há muito tempo. Já estava com a Bíblia aberta, cheio de anotação. Aí ele falou, irmão Moody, que hora que você acordou? Ele falou, irmão, antes dos passarinhos começar a cantar, eu já estou na presença de Deus. Aí eu li aquilo e falei, não, isso aí que eu quero para a minha vida. Eu vou acordar 3 horas da manhã. Mas não era para mim. Então, eu não quero colocar peso nos irmãos, mas eu não quero tirar a responsabilidade. Porque a Bíblia fala, aquele que é fiel no pouco é fiel no muito. Eu não sei quanto tempo o irmão pode dedicar a Deus. Pode ser que seja mais do que eu dedico, menos, isso não importa. O que importa, eu falei, poxa, o que eu posso oferecer para o meu Deus? São só 2 moedinhas que eu posso oferecer para Deus, que nem a viúva, mas é de todo o meu coração. É só 5 pães e 2 peixes, mas é de todo o meu coração. E Deus vai multiplicar. Tudo que eu não quero hoje, irmão, é colocar peso em ninguém.
Mas tudo que eu não quero é deixar que os irmãos vá para casa sem a devida consciência da importância da oração. Falou, Senhor, o que eu posso oferecer para Ti? Eu não tenho muito, Senhor. Eu trabalho, eu estudo, o Senhor sabe, mas eu tenho esse horáriozinho, eu tenho para Te oferecer. Não é muito. Pode ser uma oração miojo, é 3 minutos, mas esses 3 minutos é teu. Esses 3 minutos eu não dou para ninguém. Esse tempo aqui para a palavra, Senhor, é da Sua palavra. Eu não dou para ninguém. É seu. Está dedicado a Ti, Senhor. Eu quero aprender. Eu quero aprender. E não quero aprender porque amanhã ou depois eu vou ser que nem fulano, que nem esse. Não, eu quero aprender porque o Senhor mandou. O que o Senhor vai fazer com esse pão e com esse peixe, eu não sei. Mas é seu. Faça o que o Senhor quiser. Eu estou te entregando isso por amor. Então é importante, irmãos, a gente ter essa consciência. É lógico, vai falar, irmão, mas normalmente os grandes homens de Deus gastavam muito tempo com Deus. Concordo. Quanto mais, até vou ler para os irmãos aqui, quanto mais tempo com Deus, melhor. Mas esse estilo de vida tem que ser resultado da comunhão individual de cada um. Se você tem uma vida de comunhão individual com Deus, a ponto de você ter 3, 4, 10 horas na presença, amém, glória a Jesus. Mas se a sua comunhão não chegou a tanto, mas o tempo que você tem de coração, é o que importa para Deus. É o que importa para Deus. E para que a nossa vida de oração não seja fruto de uma pressão religiosa, de um ritual morto, sem qualquer realidade. E a vida de oração, irmão, tem que ser algo doce. Vamos correr um pouquinho, vamos ler em Salmos. A nossa vida de oração ela tem que ser algo doce. Vamos ler Salmos 63:1, salmo muito conhecido, que diz assim: ó Eterno, Tu és meu Deus, a Ti eu busco dia e noite, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anela pelo refrigério da Tua presença, numa terra árida, exausta e sem água. Esse era o coração de Davi. Aí lá no Salmo 84:10 é o que ele fala, quando ele fala assim: o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho, eu encontrei os Teus altares. Mas lá no 10, ele diz assim: pois um dia nos Teus átrios vale mais que 1000 em qualquer outro lugar. Estar recostado à porta da casa do meu Deus é melhor do que morar nas tendas mais ricas dos ímpios. Então era doce para Davi estar na presença de Deus. Era doce. Mas isso não é um resultado, irmão, de uma coisa instantânea que vai acontecer. Não, é resultado é um processo. É um processo, é uma aplicação que cada um de nós temos que ter diante de Deus. Sabendo que dia você vai orar, o céu vai estar bronze, outro dia você vai estar alegre, um dia vai estar bom. Mas não importa. Importa que eu estou falando com o meu Deus, eu estou dedicando esse tempo para o meu Deus. E com o tempo, irmãos, o desejo é que estar na presença de Deus seja a coisa que nós mais amemos. Porque às vezes a gente fala, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Mas os irmãos perceberam que tudo aquilo que a gente ama, a gente consegue fazer, a gente arruma tempo. Certo, irmã Carmen? Quando você ama fazer uma coisa, você dá um jeito e faz. Se você, eu quero fazer esse curso porque eu preciso ser promovido na minha empresa. Mas eu só vou dormir 3 horas por dia. Não importa, mas eu vou fazer porque não é assim? Nós não somos assim? Quando a gente quer uma coisa, a gente não consegue? A gente não corre atrás? Porque aquilo está no nosso coração. Então, se realmente a gente entender que a vida de oração é uma necessidade, eu não posso viver sem orar, então a gente vai conseguir, irmãos. Se a oração para nós for um tesouro, então vai se cumprir aquilo que está lá em Mateus 6:21. Vou ler esse texto, é importante que nós leiamos. É um texto que a gente conhece, mas muitas vezes a gente não presta a devida atenção. Mateus 6:21, olha o que diz: porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o quê? O seu coração. Quando você ama uma coisa, você vai correr atrás daquilo. Você vai arrumar, você vai administrar seu dia para aquilo. Às vezes, vou usar um exemplo aí, tem gente que está indo lá para assistir o Palmeiras, por exemplo, lá, onde é mesmo? No Abu Dhabi, né? Dubai, né? Tem gente que não tem, se você for mesmo ver a vida do cara, ele não tinha condição de arrumar dinheiro. Mas o cara estava juntando dinheiro já há 2, 3 anos. Não, isso eu não posso perder. Esse jogo eu não posso. Nenhum problema da pessoa assistir o jogo, não é isso. Mas o que eu quero dizer é que. Mas por que ele faz todo esse sacrifício? Porque ele ama. Ele ama o time dele.
Então ele vai fazer o sacrifício que for. Deixar de viajar não sei para onde e tal, economizar aqui e ali, porque o dinheirinho da poupança para ele viajar não pode faltar. Alguns vão, tem dinheiro, mas tem muita gente que não tem, não. Ele está fazendo um sacrifício, mas porque ama. E assim nós devíamos ser com o nosso Deus. Amar a ponto, não, se eu tiver que sacrificar isso, sacrificar aquilo, para me separar esse tempo, eu vou ter que sacrificar. Isso aqui é mais importante. Eu entendi que é importante, que eu não posso viver sem isso. E fechando, irmão, lá no 7:8, diz que nós não devemos usar vãs repetições, né? Como fazem os pagãos, pois imagino que pelo muito falar eles vão ser ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo que tendes necessidade antes mesmo de poder pedir. O que lhes peçais? Então, o que é que o Senhor está querendo dizer aqui? Que a gente não tem que orar curto, tem que orar... Não, ele não está falando que você não pode repetir a oração. Ah, mas se eu pedir isso aqui para Deus hoje, nunca mais eu vou pedir. Não, não é isso que ele está falando. Ele está falando uma repetição vã, um mantra. Você fazer um tipo de oração que vazia, sem realidade, sem sentido. É disso que ele está falando. Porque a viúvinha lá, quando foi diante daquele juiz, ela ia lá todo dia falar com o juiz. Estava pedindo a mesma coisa. Ela estava repetindo a mesma coisa. E não foi isso que Jesus criticou. A crítica de Jesus é quando você está repetindo uma coisa sem realidade. Sem conteúdo, uma coisa vazia. O que significa uma coisa vã? É uma coisa vazia. Você está pedindo para Deus uma coisa, só uma repetição, sem qualquer sentido. Aquilo não aquece, não toca o seu coração, é fruto do formalismo. É disso que Jesus está falando. Mas, e para a gente ficar tranquilo que repetir oração não é errado, vamos ver quem repetiu a oração e foi aceito por Deus. Vamos lá, Mateus capítulo 26, lá no Getsemane também. Jesus orou, falou, corrigiu os discípulos, porque eles não oraram com ele, eles não tiveram nenhum momento que quiseram orar com ele. E no 44 de Mateus 26, 44, diz assim: então retirou-se novamente e foi orar pela terceira vez, proferindo o quê? As mesmas palavras. Quantas vezes? Então, o problema não é repetir, é repetir sem realidade, é repetir de forma vazia, como fosse apenas um mantra, mas uma coisa formal, mas sem ter o coração estar junto com aquilo. Amém, irmãos? Então, a nossa vida de oração é progressiva. A gente vai ter que aprender, e quando aprender vai ver que não aprendeu, que ainda precisa aprender mais. E o objetivo de hoje foi corrigir realmente as nossas motivações, para que quando nós chegarmos na presença de Deus, nós chegamos com o coração correto, com o coração alinhado, para que nós tenhamos uma vida de oração viva e eficaz diante do nosso Deus. E eu, pela misericórdia de Deus, quando o Senhor nos der a oportunidade, eu quero estar trabalhando nesse assunto. Eu quero aprender a orar, irmãos. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, pedir o grupo de louvor que vem à frente. Eu vou fazer uma oração para terminar, e os irmãos terminam com o último louvor. Sim, Pai, nós te damos graça, pedimos que essas palavras que foram expostas hoje possam ter trazido luz aos corações, não possa ter trazido peso, ó Pai. Se alguma palavra foi falada que venha trazer um peso, que o diabo possa usar para pressionar as pessoas, para ficar atormentando as consciências, ó Pai, eu repreendo em nome do Senhor Jesus. O objetivo da Tua palavra hoje foi trazer libertação, foi uma verdade para trazer paz e libertação aos corações. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos a termos uma vida de oração séria, uma vida de oração, ó Deus amado, que é produtiva, não para a nossa glória, mas para a edificação do Teu povo, e em nome de Jesus. Amém.